Quando ela ouviu o menino dizer: "Meu pai faz coisas ruins comigo", ela não pôde ignorar como se nada tivesse acontecendo. A vida do menino estava em perigo e, ao pedir ajuda para ela, a vida dela também passou a estar em jogo. Marina era uma jovem babá de origem humilde. Tinha apenas 24 anos e carregava nos ombros a responsabilidade de ajudar sua mãe doente e sua irmã mais nova a sobreviver. Conseguira aquele emprego em uma mansão luxuosa na zona nobre da cidade quase por acaso, através de uma vizinha que trabalhava como cozinheira em outra casa. O salário era bom, a casa era impecável e os patrões pareciam educados, ao menos à primeira vista. Antes de continuarmos essa história tensa, precisamos que você se inscreva aqui no canal para não perder nenhum vídeo. E, por favor, deixe seu comentário dizendo de onde você está assistindo. O Sr. Fernando era um advogado de renome, frio e exigente. Sua esposa, Dona Lígia, era o retrato da elegância, sempre maquiada, roupas caras, perfumes importados. Aos olhos da sociedade, eram o casal perfeito, modelo de sucesso e respeito. E havia Lucas, o filho de 7 anos, um menino quieto, de olhar profundo e uma timidez que não combinava com a idade. Ele quase nunca sorria, mesmo quando Marina tentava brincar. Ao longo das primeiras semanas, a babá notou que ele se assustava facilmente com barulhos fortes, principalmente quando o pai chegava em casa. Certa noite, após o jantar, Marina ajudava Lucas a arrumar os brinquedos no quarto. O menino parecia mais calado do que o normal, e ela percebeu que ele tremia levemente. Ao se aproximar, perguntou com carinho: "Lucas, está tudo bem?" Ele hesitou. Olhou para a porta fechada, como se tivesse medo de que alguém pudesse escutar. Então, com voz baixa, quase um sussurro, murmurou: "Marina, eu preciso te contar uma coisa, mas você não pode falar para ninguém." A babá sentiu o coração acelerar. A forma como ele falava, com lágrimas nos olhos, a deixou em alerta. Sentou-se ao lado dele e segurou sua mão. "Pode confiar em mim. Eu prometo." O menino respirou fundo, engoliu seco e finalmente revelou: "Meu pai faz coisas ruins comigo." Marina congelou. Por um instante não soube o que dizer. O quarto pareceu girar e o ar ficou pesado. Lucas chorava, mas não olhava. Nos olhos dela, ele continuou num fio de voz: "Ele diz que se eu contar, vai machucar a mamãe e também você." O chão desapareceu sob os pés de Marina. Tudo nela gritava para agir, para proteger aquela criança indefesa. Mas, ao mesmo tempo, uma corrente de medo a paralisava. Fernando era poderoso, influente, e qualquer acusação poderia se virar contra ela. Quem acreditaria na palavra de uma simples babá contra um advogado famoso? Ela abraçou Lucas com força, tentando esconder o próprio tremor. Naquela noite, ao deitar-se em seu pequeno quarto nos fundos da mansão, Marina não conseguiu dormir. As palavras de Lucas ecoavam como um pesadelo. "Ele faz coisas ruins comigo." O dilema a consumia. Denunciar significava enfrentar um homem influente, arriscar seu emprego e talvez até sua vida. Mas se ficasse em silêncio, estaria condenando uma criança inocente a continuar sofrendo. O relógio marcava 3 horas da manhã quando uma lágrima escorreu pelo rosto de Marina. Pela primeira vez, ela percebeu que aquele trabalho não era apenas uma forma de sustento. Era agora uma prisão de segredos, onde qualquer escolha poderia custar caro. E o pior, ela sabia que, cedo ou tarde, teria que decidir de que lado ficaria. No dia seguinte, Marina acordou com os olhos inchados de tanto chorar. Tentou se recompor antes de ir para a cozinha, onde Lígia já tomava café, impecável como sempre. A patroa lhe sorriu, de forma polida, mas fria, e perguntou se Lucas havia dormido bem. "Sim, senhora", respondeu Marina, com a voz levemente trêmula. Ela mentiu. A verdade era que Lucas havia acordado várias vezes durante a madrugada.
chorando baixinho e pedindo para ela ficar ao lado dele até adormecer. Marina sentia um nó no estômago só de lembrar do que ele havia lhe contado. Ao longo do dia, passou a observar os detalhes com outros olhos. Notou como Lucas ficava rígido quando ouvia os passos pesados do pai entrando em casa. Viu como ele se encolhia à mesa, evitando até respirar mais alto na presença dele. Notou também os olhares de Lígia, que fingia não ver, mas claramente sabia de alguma coisa. Naquela tarde, Fernando chegou mais cedo. Marina estava ajudando Lucas a montar um quebra-cabeça quando o homem entrou de repente no quarto. O menino imediatamente derrubou as peças e correu para o canto, como um animalzinho assustado. Fernando lançou um olhar gélido para Marina, um olhar que dizia muito mais do que palavras. "Espero que esteja cuidando bem do meu filho", disse com a voz grave. "Sim, senhor", respondeu ela, quase engolindo as palavras. Quando ele saiu, Lucas ficou paralisado, respirando rápido. Marina abraçou-o com carinho, mas o menino apenas sussurrou. "Eu falei demais ontem. Ele vai descobrir." Marina tentou tranquilizá-lo, mas o coração dela batia descompassado. Sentia que a qualquer momento seria desmascarada. À noite, enquanto guardava roupas no closet do casal, ouviu vozes vindas do escritório. Reconheceu o tom firme de Fernando e o suspiro aflito de Lígia. Aproximou-se devagar, sem fazer barulho, e ouviu as palavras que lhe gelaram a alma. "Se esse garoto abrir a boca, nós dois estamos acabados", dizia Fernando. "Mas ele é só uma criança, Fernando." Lígia retrucava com a voz trêmula. "Ele não entende o que fala." "Entende sim, e se alguém acreditar nele, tudo o que construir vai ruir. Você sabe o que tem que fazer, mantenha esse moleque quieto." Marina recuou imediatamente, com as pernas bambas. Voltou ao quarto como se estivesse fugindo de um incêndio. Agora tinha certeza. Não era apenas imaginação infantil. Lucas estava realmente sendo silenciado pela própria família. Naquela noite, deitada em sua cama, Marina se perguntou: e se eu denunciar? E se eu chamar a polícia? Mas a imagem de Fernando, poderoso e intimidador, surgia como uma muralha impossível de atravessar. E então, um pensamento ainda mais sombrio lhe passou pela cabeça. E se tentarem calar a criança de uma vez por todas? O medo não era apenas por si mesma, era, sobretudo, pelo pequeno Lucas. Digite nos comentários o que você faria no lugar de Marina. Nos dias que se seguiram, Marina já não conseguia olhar para Lucas sem sentir um aperto no peito. O menino parecia viver em estado de alerta permanente, como se estivesse sempre à espera de algo ruim. Ela passou a notar marcas discretas nos braços dele, pequenos hematomas que antes não tinha visto. Quando perguntava, Lucas se esquivava, encolhia os ombros e mudava de assunto. Certo dia, enquanto o ajudava a trocar a camiseta, percebeu um roxo maior perto da costela. O menino a olhou com lágrimas contidas e disse num sussurro: "Se eu falar, ele me tira de você." Marina sentiu a garganta fechar. Seu instinto gritava para correr até a delegacia mais próxima, mas a razão a lembrava. Fernando era um homem rico, influente, amigo de políticos, respeitado na cidade. Uma simples acusação poderia se voltar contra ela, que não passava de uma babá humilde, sem voz, sem proteção. O medo aumentava a cada dia. À noite, quando o silêncio dominava a mansão, Marina ouvia discussões abafadas no quarto do casal. Palavras cortantes escapavam pelas frestas. Controle, escândalo, ninguém pode saber. Uma tarde, enquanto lavava roupas, Lucas entrou na lavanderia escondido, com os olhos marejados. Segurando firme a barra da saia dela, implorou: "Marina, não deixa ele me machucar mais. Por favor, não me deixa sozinho." Ela ajoelhou-se, abraçou o menino e chorou junto com ele. Pela primeira vez, a criança falou com clareza: "Ele não gosta de mim. Diz que eu sou um problema, que eu não devia ter nascido." Essas palavras atravessaram Marina como uma faca. Ela lembrou-se do próprio passado,
da infância marcada pela ausência do pai e pela dureza da vida. Sentiu que não podia ignorar o sofrimento de Lucas, mas ao mesmo tempo algo a paralisava. E se tentasse ajudar e acabasse presa? E se a patroa confirmasse a versão do marido, transformando-a na culpada de tudo? Naquela noite, enquanto colocava Lucas para dormir, o menino segurou sua mão com força e fez um pedido que partiu sua alma. Me leva daqui. Me esconde em algum lugar. Marina ficou em silêncio, sem saber o que responder. O peso da responsabilidade a esmagava. Se fizesse isso, colocaria sua própria vida em risco. Se não fizesse, estaria condenando a criança a viver no inferno. E foi nesse dilema que ela percebeu. Não havia mais volta. Estava no meio de um jogo perigoso, onde qualquer passo em falso poderia custar caro. A cada dia, Marina sentia o ar da mansão ficar mais pesado. Era como viver em uma gaiola dourada, onde os sorrisos eram falsos e os segredos ecoavam pelos corredores. Ela tentava manter Lucas perto dela o máximo possível, mas Fernando começava a notar. O homem, sempre com aquele ar de dono de tudo, passava a observá-la com mais atenção. Certa manhã, Marina se surpreendeu ao ver a patroa, Lígia, entrar de repente no quarto do menino. O olhar dela era frio, inquisidor, como se procurasse algo escondido. Lucas, encolhido na cama, evitava encarar a mãe. Marina percebeu o medo nos olhos da criança e, instintivamente, se aproximou, pousando a mão sobre o ombro dele. Lígia, sem disfarçar o desprezo, lançou-lhe uma frase cortante. Você está se envolvendo demais. Não esqueça que você é só a babá. Essas palavras caíram sobre Marina como um alerta. Eles estavam percebendo sua ligação com Lucas. Se desconfiassem que ela sabia demais do que deveria, poderiam destruí-la. Naquela tarde, enquanto organizava os brinquedos no quarto, encontrou um desenho escondido sob a cama. O papel estava amassado, mas o conteúdo a fez estremecer. Era um desenho infantil, onde um homem alto aparecia ao lado de uma criança pequena com lágrimas. E do outro lado, uma mulher virava o rosto, fingindo não ver. Era como se Lucas tivesse colocado em papel o segredo que carregava. Marina decidiu guardar o desenho, temendo que fosse destruído. Mas ao sair do quarto, deparou-se com Fernando no corredor. Ele a encarou com um sorriso gelado, quase desafiador, e murmurou: às vezes você esquece qual é o seu lugar. Cuidado com o que anda ouvindo e vendo por aqui. O tom não deixava dúvidas, era uma ameaça. Naquela noite, Marina mal conseguiu dormir. Sonhou com policiais batendo em sua porta, acusando-a de crimes que não cometeu. Sonhou com Lucas sendo levado para longe, chorando por ajuda. O pavor se tornava real demais. No dia seguinte, ao levar Lucas para passear no jardim, o menino agarrou sua mão e disse baixinho, olhando em volta para ter certeza de que ninguém ouvia: eles sabem que eu te contei. Marina gelou por dentro. Agora não era só o menino que estava em risco. Ela também estava marcada e pela primeira vez pensou seriamente em fugir com ele. O coração de Marina batia acelerado. A cada passo dentro daquela mansão, sentia como se estivesse atravessando um campo minado. O segredo de Lucas não era apenas um desabafo infantil, era um grito de socorro. Mas denunciá-los significava enfrentar pessoas ricas, influentes, capazes de arruinar sua vida em segundos. Naquela noite, ao colocar Lucas para dormir, ele a segurou pelo braço com força, como se implorasse: não me deixa sozinho, Marina. Por favor. Essas palavras atravessaram sua alma como uma faca. Ela sabia que não podia continuar calada, mas também sabia que qualquer movimento em falso poderia custar caro. Pouco depois, enquanto guardava seus pertences, ouviu vozes na sala. Se aproximou discretamente e escutou a conversa entre Lígia e Fernando. Essa babá está ficando insolente. Demais, dizia ele com voz grave.
Talvez seja hora de nos livrarmos dela. Calma, respondeu Lígia, gelada como sempre. Melhor não chamarmos atenção. Mas se ela se tornar um problema, nós sabemos como resolver. O sangue de... Marina gelou. A ameaça era clara. Naquela madrugada, sem pensar duas vezes, pegou o desenho escondido de Lucas, algumas roupas e decidiu fugir com ele. Desceu as escadas em silêncio, carregando o menino no colo. Cada rangido da madeira parecia um grito de denúncia. Quando alcançou a porta, uma voz cortou o silêncio. Vai a algum lugar, Marina. Fernando estava ali, parado na escuridão do corredor, um sorriso cruel no rosto. Por um segundo, ela achou que tudo estava perdido. Mas então, inesperadamente, Lucas se colocou à frente dela e gritou: "Eu não tenho medo de você!" O grito ecoou pela mansão. Foi como se aquele menino, que sempre tinha sido silenciado, finalmente rompesse suas correntes. Nesse instante, Lígia apareceu, alarmada, e ao ver o filho falando com tanta coragem, desmoronou em lágrimas. A cena foi caótica. A verdade se impôs de uma forma que ninguém poderia mais esconder. Nos dias seguintes, o caso foi parar nas mãos das autoridades. Marina apresentou o desenho, testemunhou com firmeza e finalmente Lucas pôde ser ouvido. O escândalo caiu como uma bomba na sociedade. A família, antes vista como exemplar, agora estava manchada para sempre. Marina perdeu o emprego. É verdade. Passou noites sem dormir, com medo de represálias. Mas quando reencontrava Lucas, agora sob proteção e sorrindo livremente, sabia que havia feito a escolha certa. E assim, a babá que quase foi destruída pelo silêncio se tornou a voz que libertou uma criança. Inscreva-se aqui no canal para não perder mais histórias como essa. Temos vídeos novos todas as segundas, quartas e sextas.